Muitas pessoas, nossa, mas não fica sem o refrigerante na geladeira de jeito nenhum, né? Todo tipo de refrigerante. E também o uísque, os vinhos, nós vamos falar sobre isso. Qual que é melhor será? É você fazer um copo de suco de laranja ou você comer a laranja? Que eu nem vou fazer chupar a laranja, você come com bagaço e tudo. As frutas da época, nós estamos na época do caqui, gente, eu adoro, eu acho muito gostoso e eu acho até que para o intestino faz muito bem, né, doutora? Então, tem muitas coisas. Açúcar. O açúcar é bom? O adoçante, até que ponto também é interessante? Eu vi uma matéria há pouco tempo de um nutricionista na TV, na Gordinha, onde ele falava assim, naquele programa de sábado de manhã, ele falava que o que engorda é o açúcar e o resto nada engorda. Vamos lá. Ai, ai, ai. Polêmico, né? Então vamos pelo refri. Essa é uma informação bem enfática, né? Eu falo, meu pai brinca sempre. Às vezes, quando a gente vai fazer aqueles almoços de domingo, aquela coisa em família, delícia. Aí diz assim, não, mas pode, mais um churrasco. Porque lá no sul, churrasco, sim, né? Uma delícia. Não, só mais um pedacinho. Churrasco não engorda, não. Aí a gente fica olhando assim, eles não engorda você que está comendo, o churrasco vai continuar do mesmo tamanho. É a mesma coisa que eu falo dessa sua afirmação do açúcar, é só o açúcar que engorda, o resto nada engorda. Mas vamos ao refrigerante. Não existe refrigerante saudável. Não, nem a Coca-Cola de stevia, nem a Coca-Cola zero, nem o Guaraná zero, a gente fala Coca-Cola por o Diet Light. Nada, não existe refrigerante saudável. Ah, doutora, você não toma Coca-Cola? Gente, eu não vou ser hipócrita, eu tomo. Uma vez ou outra. Uma vez ou outra, com peso na consciência. Sabendo que eu estou fazendo uma coisa que não é bacana para o meu organismo. Então, assim, é a questão de pôr na balança, aquela balancinha dos riscos e benefícios que a gente está correndo. Não é saudável. Ah, mas Coca-Cola produz fator de risco para ter câncer, não sei o quê. Porque aí também a mídia... Ah, porque uma vez eu botei o osso lá dentro da Coca-Cola, o osso se dissolveu. Gente, se você botar um osso dentro de um copo d'água, o osso vai se dissolver. Isso é por perda de sal mineral, porque ele ficou dentro da água, porque ele perdeu o líquido para salzinho mineral para a água. Mas, enfim, não é saudável. Não existe refrigerante saudável. Mas é o que eu sempre falo assim, quando a gente está nessa vida louca que a gente leva, que você sai de um lugar, vai para o outro, e sai de um trabalho, vai para o outro, e aí você tem que dar conta da casa, do trabalho, das crianças e da família, e do vô, da avó, de tudo. É muito mais rápido você abrir uma lata de Coca-Cola do que espremer 10 laranjas, mesmo porque não faz nem sujeira. Então, assim, é prático. Mas não é saudável. E não adianta se enganar, porque lançou o refrigerante feito de estévia, porque aí o diabético pode tomar. Gente, eu fiquei pensando... Foi lançado agora, né? Quando eu vi isso, eu fiquei pensando, gente, que maldade. Porque ontem a gente ainda estava jantando junto com os amigos, nós estávamos falando do prazer da comida. Porque comer é um prazer. É prazer. É muito gostoso. Assim, eu sou fã de comida, acho que foi por isso que eu fui fazer nutrologia. Porque comer é muito bom. E eu falo que a gente precisa se permitir pequenos prazeres. Mas tudo tem limite, tudo tem que ter bom senso. Você tomar Coca-Cola uma vez na vida, não vai matar. Agora, corta meu coração ver mãe colocando Coca-Cola numa mamadeira, por exemplo. Isso eu já vi. Já vi também. Gente, isso não tem cabimento. Criança chora, vai refrigerante. Não. Vai refrigerante. Isso não pode acontecer. As pessoas não podem achar que isso é bonitinho. Então, assim, não tem refrigerante saudável. Ele pode ser zero, ele pode ser verde, ele pode ser azul, ele pode ser rosa choque. Ele sempre vai ser refrigerante, ele sempre vai ter conservante, ele sempre vai ter um monte de substância nociva, excesso de açúcar, excesso de sódio, excesso de tudo que não faz bem. Açúcar e adoçante. Muita gente fala assim, prefiro o demerara, por exemplo, né? O açúcar branco cristal, do que o açúcar refinado.
Esse é outro ponto polêmico, porque a gente vai falar, assim, claro, se eu tiver que optar por adoçar o café com açúcar ou adoçante, o que é mais saudável? Talvez o adoçante. Mas se a gente for falar do que é mais saudável ainda, é aquela coisa que dificilmente as pessoas nos ensinaram quando nós éramos criança, e que hoje, quando você vai falar de alimentação infantil, está muito em moda, que é o BLW, que é você oferecer os alimentos in natura para que a gente aprenda o sabor do alimento sem açúcar e sem sal. Eu não adoço meu café em casa. Se você for procurar na minha casa, não tem açúcar. Amargo. Nem adoçante, é amargo. Eu não uso. Muitos da minha família já adotaram isso. Porque quando a gente vai falar do que é o mais saudável, é não consumir nenhum dos dois. O que é o saudável é você aprender a se acostumar com o sabor dos alimentos. O suco de fruta, a fruta já é doce. Cada fruta ela tem o seu ponto. Você não precisa colocar açúcar em cima do morango para fazer ele docinho. O morango ele é ácido. Ele tem que ter acidez. Mas ele já tem um açúcar nele, que é a sacarose, que é a frutose. Tem as duas coisas, acidez e açúcar. Então você não sabor. precisa... Sim, você não precisa estragar o sabor da fruta colocando açúcar nela. Nem adoçante. É gostoso uma sobremesa azedinha. Mas então assim... É claro, às vezes a gente acaba tomando. Eu não consigo me adaptar ao sabor do adoçante. Para mim, não, é algo que o meu paladar não aceita. Vai ser uma questão pessoal. Aí a gente entra, mas o açúcar mascavo, porque o açúcar isso, o açúcar aquilo. Mas quando a gente vai falar, assim, eu tinha um professor que ele falava assim, que a gente tem os venenos brancos, é o sal, o açúcar e a cocaína. Então, por aí você vê como são vilões que estão lá na nossa mesa todos os dias tomando café da manhã com a gente. Então, te dizer que é saudável, claro, o adoçante é mais saudável, mas o ideal é a gente começar a aprender o sabor que cada coisa tem e se adaptar a isso. Só que desde criança a gente é condicionado assim, a criança chora, o que você dá? Comida. O leite nada mais é, o leite materno, do que água, sal e açúcar. A criança a gente desde nenê é condicionado a aprender que se você chora, a sua compensação é ganhando sal e açúcar. Então é muito difícil você crescer e você se desvincular disso. Porque a criança nasce sem conhecer sabor, sem sentir sabor. Sem sentir sabor. E quem que faz isso? A mãe. A mãe e quem é que é mãe? A gente é mãe. Eu não sou mãe ainda, mas a gente, quanto médico, quanto formador de opinião, dentro da nossa profissão, a gente vê muito isso. Vamos introduzindo coisas na comida que depois a criança leva para o resto da vida. Então, né? Justamente, é esse o ponto. Então, claro, se for para usar um ou outro, use o adoçante, que é melhor do que o açúcar branco. Qual o tipo de adoçante? Assim, eu já li muita pesquisa falando do stevia, é bacana, tal. Mas aí vai muito também de palatabilidade, do que cada um se adapta. Mas como eu falei, o que eu uso na minha casa, eu não uso açúcar. Então até tem, por exemplo, quando vai fazer um bolo, alguma coisa, eu acabo usando adoçante culinário. Só que aí assim, se na receita ela leva 3 colheres de adoçante culinário, eu coloco meia colher e já sinto o sabor dele do adocicado. Porque é questão de hábito também. Quando a gente aprende a comer sem açúcar, as coisas a gente vai se adaptando a isso também. E isso é muito bacana. Óleo, azeite e banha. Tem o óleo de coco também, que era uma maravilha até esses dias. E agora o óleo de coco virou um fantasma. Então, assim, óleo é a grande temática. Porque aí, assim, eu falo... Aí, por exemplo, com quem que eu vou conversar? Com a minha avó. Minha avó tem 92 anos e faz as coisas na banha de porco. Nunca eu vou conseguir convencê-la que aquilo não é saudável, porque ela se acha super saudável. Só que aí, assim, é outro ponto de discussão. Por quê? O que é saudável? O que não é saudável? A gente sabe que o ideal são os óleos ricos em ômega 3 e em ômega 6. O que eu recomendo? Canola, milho e oliva. A gente sabe que o óleo de soja, porque aí assim a gente vai voltar num outro ponto.
O óleo, ele é o quê? Para você fazer, por exemplo, vai colocar na salada, para você colocar um fio de óleo. Que o nosso hábito de comer uma comida embebida no óleo para fritar é errado. Porque se você usar um fio de óleo, que seja do próprio óleo de soja, mas apenas um fio de óleo para fazer uma carne, um frango, ele fica saboroso. E ninguém vai ter o colesterol de 400, porque usou um fio de óleo de soja na alimentação. Doutora Érica, muito obrigada. Imagina, adorei o bate-papo, a oportunidade. É um bate-papo mesmo, porque o pessoal de casa sempre muito curioso, principalmente em relação à alimentação. Sim. Mas eu espero que essa seja a primeira de muitas, tá? Com certeza, estou sempre à disposição. É o que eu falo assim, o papel do médico, ele é muito mais do que apenas ir lá e consultar e dar um remédio. Eu acho que se a gente, dentro da nossa função, não puder trazer um pouco de educação em saúde, porque isso é o arroz e feijão, é o básico do dia a dia. Então, sempre que eu puder ajudar, sempre que a gente puder trazer informação nova, pode contar comigo. Foi um prazer. Eu também gostei muito. Tem muitas outras coisas que eu gostaria de perguntar para ela, mas vamos deixar para a próxima um pouquinho, porque senão a gente faz o programa inteiro. Deixa o gancho para ter uma próxima. Exatamente. Ih, tem muita coisa para ser perguntado. Mas que Deus te abençoe grandemente, seja bem-vinda. Muito obrigada. Né? Eu também sou uma catarinense, eu sou lá de pertinho dela, eu sou de Itaió. E eu sou de Criciúma. As Catarina, que Deus te abençoe grandemente. Obrigada, muito obrigada a todos e estamos aqui muito felizes, as portas sempre abertas, tanto aqui no Hospital Opecan, que é onde eu estou todos os dias, não só dentro da nutrologia, mas dentro da clínica médica também, que é a minha principal função aqui no hospital. E o que a gente puder sempre trazer de novidade para os nossos pacientes, para a nossa equipe, estamos sempre à disposição. Obrigada. Obrigada.